Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e agora nós vamos para a quinta parte da aula de prescrição. Quinto bloco. Eu resolvi abrir esse quinto bloco da aula de prescrição, você que já estudou a matéria em 4 blocos anteriores, porque eu selecionei 2 temas complementares que eu reputo merecedores de um tratamento complementar. Tá joia? E aí esses temas vão compor agora este bloco, essa parte 5 da aula de prescrição. Você estudou tudo comigo sobre prescrição tributária, aprendeu a fazer conta, está preparado para testes, a matéria é importantíssima para a primeira fase, para a prova discursiva, para a prova oral, você que vai fazer prova para tribunal, para a prova da área fiscal, prova das carreiras jurídicas. Eu preparo vocês para todo tipo de concurso aqui, você sabe, todo tipo de concurso. Então a matéria prescrição, ela transita em abundância. Então agora esse bloco 5, né, a parte 5, né, porque foram 4 blocos, agora esse bloco, o quinto bloco, né? Ele vai complementar a matéria, tá joia? Então vamos abrir aqui a imagem. O que nós temos? Prescrição tributária, bloco 5, professor Eduardo Sabag. Aqui o nosso currículo, você já o conhece muito bem. Prescrição tributária, 5 blocos, blocos 1, 2, 3, 4, aula anterior, bloco 5, aula de hoje, que eu acabei deixando a gravação desse bloco 5 para outro momento, por isso que eu estou meio que fazendo essa, quase uma abertura da aula, mas é continuação dos blocos anteriores, óbvio, né? Legal. Quais são os temas remanescentes? Então são 2, ó, interrupção de prescrição e prescrição intercorrente. Olhando para mim, são 2 temas muito chiques, mas muito chiques mesmo, né? Você saber interrupção de prescrição, que é o 174, parágrafo único, né, do CTN, nos seus 4 incisos, e saber prescrição intercorrente, que é um tema maravilhoso da advocacia, né? Eu, como advogado, lido todo dia aqui nessa sala, né, no meu escritório aqui em São Paulo, com o tema da prescrição intercorrente. Mas para concurso é muito importante vocês saberem também, tá? Então são 2 temas incríveis, tá? E em um bloquinho nós vamos vencer ambos. Então vamos lá. Vamos começar com interrupção de prescrição. Então vamos. O artigo 174, parágrafo único, incisos 1º ao 4º do CTN, prevê as situações em que o prazo de prescrição será interrompido. E qual é a característica de um prazo que se interrompe? Zerando-se a contagem do quinquênio, com a integral devolução do tempo ao interessado, sendo a causa interruptiva o termo de início de contagem do novo prazo de prescrição, ou seja, um lustro renovado. Nós que gostamos de português, sabemos que o prazo de 5 anos, né, pode ser chamado de lustro. Então, quando há uma causa interruptiva da prescrição, você zera a contagem e você reabre os 5 anos para o fisco levar a bom termo a sua pretensão executória. Você sabe muito bem que a prescrição é um prazo que corre contra o fisco, oponível ao fisco, para que este, por meio de suas procuradorias, promova a execução fiscal. Então, se a Fazenda Pública demorar para promover a execução fiscal ou demorar para levar a bom termo a sua pretensão executória, o contribuinte poderá arguir prescrição. Ou seja, vai mostrar que o crédito tributário estará extinto, porque a Fazenda teria, usando a gíria, comido bola. O que é comeu bola? Ela perdeu prazo para executar. Então você estudou nos blocos anteriores. Você tem 5 anos para a Fazenda executar o devedor. Se ela não executar nesse prazo, ela vai perder o direito de executar. E qual é o nome dessa perda de direito? Prescrição. O que a prescrição faz com o crédito tributário? Extingue. Professor, show de bola. Então nós estamos estudando causa interruptiva da prescrição. Então o que acontece? Você, tendo uma causa interruptiva, você vai zerar o prazo, que até então já estava em curso, e você reinicia o quinquênio. Então você renova o fôlego do Estado para este vir e executar. O que é renovar o fôlego? É dar mais 5 anos. Tá? Então você de cara já começa a perceber que causa interruptiva da prescrição é algo que atende aos interesses do Estado.
É estado feliz. Ó, sorrindo, ó. Interrupção de prescrição é estado feliz. Por que estado feliz? Porque ele renova o prazo para ele poder executar. E é algo que é ruim para o contribuinte. Eu estou apontando para mim que eu sou do lado do contribuinte, eu sou advogado. Certo? Então eu, advogado, não quero que a prescrição seja interrompida. É muito importante vocês terem essa visão. É muito importante. Mas o Estado é muito interessante que ele tenha a prescrição interrompida, porque vai renovar o fôlego para ele executar. Então vocês estão entendendo o jogo? Estão entendendo? Então vamos de novo. Interrompeu a prescrição. Deixou quem feliz? Estado. Deixou quem triste? Contribuinte. Por que triste? Porque você renova o prazo, reabrindo os 5 anos. Renova por completo. Beleza? Então você está preparado, preparada para entrar nos 4 incisos? Então vamos. Olha lá. 174, parágrafo único, a prescrição se interrompe. 500 mil vezes em concurso, eles vão pedir a cópia. Inciso 1º. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Então, quando o juiz despacha, né, ordenando a citação, ou seja, é da caneta do juiz essa causa interruptiva, ele já renova o prazo para a fazenda. Tá? Não é a citação válida. Antes da Lei Complementar 118, você está vendo ali em azul, antes era outro inciso, falava citação válida. Hoje não. Hoje, desde 2005, né, nós temos despacho do juiz mandando citar. Por favor, não confundam com o passado. Protesto judicial, que vocês vão ver que é algo bastante raro. Qualquer ato judicial que constitua imóvel ou devedor, praticamente é uma redundância com relação ao protesto judicial, também de pouca utilização. E o que é mais importante para concurso é o inciso 4º. Por qualquer ato, e até para advocacia, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do débito pelo devedor. Então, praticamente, estudar isso para concurso é decorar este comando e, de repente, conhecer as particularidades do inciso 4º, para onde nós iremos em instantes, tá? Então, vamos lá. Detalhando os incisos. O inciso 1º. O despacho do juiz que manda citar a execução interrompe a prescrição. Beleza. A mera ordem assinada pelo juiz já produz o efeito interruptivo, independentemente do tempo que a citação demandará para se efetivar. Perfeito. A mera ordem assinada pelo juiz já produz o efeito interruptivo. Tem essa repetição, depois eu vou cortar ali. Repetiu, né? Aí eu trouxe um exemplo maravilhoso. Olha o exemplo, ó. Uma ação de cobrança de IPTU foi ajuizada no dia 2 de abril de 2020. A ação foi ajuizada, tá? E o juiz ordenou em 15 de abril, alguns dias depois, a citação do réu, a qual veio a ocorrer apenas em 19 de abril. Então, olha que legal. A ação proposta no dia 2 de abril, o juiz despachou ordenando no dia 15 e a citação de fato só aconteceu no dia 19. Vem o concurso e vai perguntar quando houve a interrupção de prescrição. Vamos ao comentário? Nessa situação, a interrupção da prescrição se deu no dia 15 e não no dia 19, reabrindo o quinquênio por força do marco interruptivo, o qual se esticará até 15 de 4 de 2025. Então olha que show de teste, que show, né? Por quê? Porque não é a data da citação válida, a citação ocorreu no dia 19, é no dia 15. No dia 15. Aí você soma 5 anos, 15 de 4 de 2020. Mais 5 anos, 15 de 4 de 2025. Um show de teste. Eu tirei do nosso livro para trazer para vocês. O inciso 2º, protesto judicial, tema pouco cobrado em provas. É só para a gente ler mesmo aqui, sem preocupação. O inciso 2º menciona protesto judicial, é matéria lá do CPC. E não aquele extrajudicial ocorrido nos cartórios. Isso, não confunda com o protesto dos cartórios, pelo amor de Deus. Isso aqui é protesto judicial. Traduzindo-se no procedimento especial e cautelar requerido ao juiz e ordenado por este com a final notificação do devedor. À luz do crédito tributário, o protesto judicial somente se justifica na hipótese de a Fazenda estar impossibilitada de ajuizar a execução fiscal, diante da iminência do término do prazo prescricional. Então é uma situação muito específica, que pouquíssimo prática. Né? Quer dizer, já está na iminência do prazo prescricional, aí a Fazenda fala, a única solução para a gente interromper é o protesto judicial, né? À luz do CPC. Mas assim, eu cito 2 julgados no meu livro, raríssimos, né? Então é tema de pouquíssima recorrência em provas. Eles vão pedir a decoreba. O protesto judicial interrompe a prescrição? Sim. Inciso 3º,
a prescrição se interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, que acaba sendo uma redundância com o protesto. Ó. O comando em análise faz menção a ato judicial e não a ato extrajudicial. Beleza? Aqui entram as interpelações, notificações ou intimações judiciais, atos que poderiam se traduzir na intenção do credor em receber o pagamento do tributo. Perfeito. Quer dizer, os incisos 2º e 3º, eles estão na mesma linha. E agora chegamos ao inciso 4º, que é o mais importante para concurso, para advocacia, para a tua vida como operador do direito. Ó, o que interrompe a prescrição? Qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Preste atenção. É a primeira causa extrajudicial, é a primeira causa que depende do contribuinte. Do contribuinte. Então são duas coisas importantíssimas para o inciso 4º. Olha lá. Aqui temos a única hipótese de interrupção da prescrição que decorre de iniciativa do próprio devedor. E mais, é a única situação de interrupção na órbita administrativa ou extrajudicial. Então isso o concurso pode pedir. E aí eu venho detalhando. O que isso tem a ver com parcelamento? Leia lá no alto e veja se você encaixa o parcelamento na dicção do inciso 4º. Ó, qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Olhe para mim e não leia ainda. A pessoa vai lá e parcela um tributo. Você não acha que o ato de parcelar é um ato extrajudicial, é administrativo, né? Inequívoco, que vai importar em reconhecimento do débito pelo devedor? Claro que sim. Então, quando nós estamos no inciso 4º, a gente tem que falar do parcelamento. Professor Sabago, mas para mim o parcelamento suspendia o crédito tributário. Sim. Ele suspende o crédito tributário, claro, lá no nosso Moderecopa, né? Artigo 151, inciso 6º do CTN. As causas de suspensão do crédito. Claro que o parcelamento, enquanto você está pagando as parcelas, o crédito tributário está suspenso. Mas o que você tem que saber é que, além disso, na hora que você entra com o pedido de parcelamento, você interrompe a prescrição. Ou seja, zera a contagem e o fisco ganha mais 5 anos para te pegar. Eventualmente, você parando de pagar, ele vai ter como te pegar. Porque na hora que você entra com parcelamento, você interrompeu a prescrição. Professor, que coisa chique, demais. Isso aqui é advocacia na veia. Isso aqui é o que eu vivo na advocacia. Ah, mas eu vou prestar concurso, eu não tenho que saber o que é na advocacia. O que é isso? Você não vai ser procurador? Você não vai ser juiz? Você não vai ser auditor fiscal? Todos nós precisamos saber o direito na prática. Ou você quer decoreba de código? Então você tem que saber, você tem que ter a cabeça o tempo todo pensando no direito na prática. Você pega uma segunda fase da PGE, são só questões práticas que você vai enfrentar na segunda fase da PGE. E nas provas orais, só questão prática. Então, quando o professor Sabago falar de advocacia, é isso. Você tem que entender a nossa dinâmica do direito no dia a dia, que é o que nós fazemos como advogados. Certo? Então, o parcelamento, ele faz o quê? Ele suspende o crédito tributário e ele interrompe a prescrição. Vamos ler agora o slide. Então vamos. O que nós temos? Exemplo. Expede-se notificação de débito em março de 2018. Guarde a data. Havendo constituição definitiva do crédito tributário, 30 dias após, isto é, em abril de 2018. Passam-se 2 anos em que a Fazenda Pública se manteve inerte e o contribuinte protocoliza um pedido de parcelamento em abril de 2020. Quer dizer, teve um lançamento em 2018, ninguém fez nada. Em abril de 2020, 2 anos depois, ele foi lá e parcelou. Entende-se que aqui se deu a interrupção da prescrição, pois se desprezam os 2 anos corridos para se dar um reinício do quinquênio. Assim, o termo adquém da prescrição é protraído para abril de 25. Claro. Por quê? Olhando para mim, na hora que foi lavrado o auto de infração, nós aprendemos, né, na aula de prescrição aqui, nos blocos anteriores. Você lavra o auto de infração. Geralmente você tem 30 dias para fazer alguma coisa. O problema trouxe até os 30 dias aqui. O que vai acontecer no 31º dia após o lançamento? A constituição definitiva do CT, que é o termo a qual da prescrição. Então veja, pegue um mês seguinte ao lançamento. Vamos lá. O lançamento aconteceu em março de 2018, tá? Na primeira linha.
Aí ele falou que 30 dias após, abril de 2018, Constituição definitiva. Quer dizer, em abril de 2018 começou a contar a prescrição. Abril de 2018 começou a contar. Então, abril de 2018 mais 5 anos, dá abril de 2023. Até 2023 o fisco tinha que executar. Só que aconteceu algo no meio do caminho. No ano de 2020, ele foi lá e parcelou. Na hora que ele parcelou em 2020, somem aqueles 2 anos, porque de 2018 a 2020 já estava contando prescrição. Desaparece porque causa interruptiva renova o quinquênio. Então, abril de 2020, zerou a contagem, o fisco poderá promover a execução agora até abril de 2025. Ó. Também aqui de 100 candidatos, 98 errariam, porque isso é a rotina da advocacia. E eu já vi concursos exigindo. Aliás, isso aqui é teste de concurso, tá bom? Tirei do nosso livro, tá bom? Vamos adiante? Dê a muito no STJ. Entende-se que o parcelamento é causa interruptiva de prescrição. Não é o professor Sabag que está falando. Isso aí é desde 87. Olha lá, nós tínhamos uma vetusta, né, súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos. Tá? E essa súmula assim dispunha. Ó, 87, olha quanto tempo. Ó. O prazo da prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida fiscal recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. Então olha que beleza essa súmula. Ó. O prazo de prescrição interrompido pela confissão e parcelamento da dívida recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir. Então basicamente é assim, olha, você entra com um pedido de parcelamento, você vai suspender o crédito tributário. Tanto é que enquanto você estiver pagando, você está pagando as parcelas, está tudo suspenso. Você tem certidão positiva com efeito de negativa, tal, né? E aí o que acontece? Essa súmula, hoje ela precisa ser mais bem interpretada, mas ela é uma referência ótima para nós, no sentido de que o parcelamento interrompe a prescrição. Né? Na hora que você entrou com o pedido de parcelamento, você está no inciso 4º do parágrafo único do 174. Você reconheceu a sua dívida, causa interruptiva da prescrição. Zera o quinquênio e reabre o lustro para uma eventual execução fiscal. Tá? Então essa é a ideia. Cuidado 1. Agora eu trago alguns cuidados, temas bem curiosos para vocês sobre parcelamento. O parcelamento de ofício não interrompe a prescrição. Nossa, professor. O senhor acabou de falar que parcelamento interrompe a prescrição. Aí agora vem parcelamento de ofício, então. Aqui só os melhores do Brasil alcançariam. Porque existe uma diferença entre parcelamento e parcelamento de ofício. Parcelamento é aquele em que eu e você vamos ao fisco e falamos, olha, eu tenho uma dívida, eu vim aqui e quero parcelar. Isso é parcelamento. Você voluntariamente vai ao fisco e parcela. O parcelamento de ofício, a própria legislação do imposto impõe um parcelamento de ofício. Mais ou menos assim, ó, se você não pagar o tributo até essa data, automaticamente o sistema já vai abrir as parcelas para você. Isso é parcelamento de ofício. Isso não é causa interruptiva, porque nós não demos causa a esse marco interruptivo. Para ser o inciso 4º, quem tem que dar causa é o devedor. Então, assim, se a banca quiser os melhores, ela vai perguntar sobre parcelamento de ofício. Tem a jurisprudência aqui, tirei do nosso livro, né? E você já fica com o material atualizado. Ó. Para o STJ, veja aí, ó. Entendeu que, depois eu vou mudar, não é para o STJ, né? O STJ. Entendeu que o parcelamento de ofício da dívida tributária do IPTU, como mero favor fiscal, não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez ausente a anuência do contribuinte. Aí eu trouxe até um exemplo para você. Ó. Fulano recebe notificação do IPVA para pagar em 25 de janeiro. Aí a própria notificação traz os seguintes dizeres. Ó. Caso não realizasse o pagamento nessa data, seria automaticamente incluído na opção de parcelamento, com vencimento da primeira parcela em 26 de fevereiro e das demais no mesmo dia dos 5 meses subsequentes, independentemente de sua anuência. Veja, esse tipo de parcelamento aqui não é causa interruptiva da prescrição, tá? A prescrição ela vai começar a contar no dia seguinte ao que ficou aberto para pagar o tributo. Você não vai contar achar que essas parcelas, né,
que eram quantas ali, ó? 26 de fevereiro, das demais no mesmo dia dos 5 meses subsequentes. Você não vai achar que nesses 5 meses subsequentes em que teve esse parcelamento, a prescrição ficou interrompida, porque não ficou interrompida. Tá? Porque aqui é um parcelamento de ofício. O STJ entende que o parcelamento que interrompe a prescrição é só aquele voluntário. Beleza? Então, esse foi o cuidado 1. Cuidado 2. O parcelamento indeferido interrompe sim a prescrição. Então, se você entrar com pedido de parcelamento, leva um tempo para o fisco falar se concorda ou não, e lá na frente ele indeferir, o indeferimento é irrelevante, porque o parcelamento interrompeu a prescrição. Tá? Temos uma súmula. Em 2 de dezembro de 2021 foi editada a súmula 653 do STJ, segundo a qual o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza a confissão extrajudicial de débito. Quer dizer, coisa linda, só para quem está muito bem material atualizado para acertar. Tá? Então, parcelamento, ainda que indeferido, se nós pedirmos esse parcelamento, não é o de ofício, interrompe a prescrição. Eu chamei de cuidado 2. Vamos ao cuidado 3. A consulta não interrompe a prescrição. Ementa. Tributário, repetição do indébito, consulta. A consulta não é modo de interrupção da prescrição. Tá? Por quê? Assim entendeu aí o STJ, desde 98, né? A professora, eu não sei o que é consulta. Consulta não é reconhecimento do débito, é bem diferente de parcelamento. Consulta é uma formulação de dúvida para o fisco. Nós, no escritório de advocacia, fazemos muito. O cliente traz a dúvida, a gente fala, poxa, vamos perguntar para o fisco. É a consulta. A consulta eu não estou reconhecendo a minha dívida. Então a consulta, pegadinha, né? Não é causa interruptiva de prescrição. O parcelamento é. Uma compensação também, né? Uma compensação, um pedido de compensação, porque eu reconheço a minha dívida, se eu vou compensar, né? Legal, agora consulta não, tá? Legal, o que mais? E o cuidado 4, declaração retificadora, isso aí é muito comum também na advocacia e na nossa vida jurídico-contábil, né? Pode ou não interromper a prescrição. Veja, a apresentação de uma DCTF, retificadora, interrompe o prazo prescricional, o qual, uma vez reaberto, inicia-se a partir da apresentação dessa retificadora. É importante esclarecer que a declaração retificadora não será causa interruptiva da prescrição, com suporte no 174, parágrafo único, inciso 4º, se vier apenas para corrigir equívocos formais da declaração. Então é assim, na nossa vida da advocacia é muito comum a gente também ter que conhecer contabilidade, né? Então o advogado tributarista precisa conhecer contabilidade, vocês como juízes, procuradores, muitas vezes vão enfrentar questões de direito tributário com um fortíssimo aspecto contábil. Então é importante vocês saberem o que é uma declaração, o que é uma DCTF, o que é retificar uma declaração. E quando se retifica uma declaração, surge a dúvida, será que reabriu o prazo para o Estado levar a bom termo a sua pretensão executória? Entende-se que sim, desde que essa retificadora ela não trate apenas de correções menores procedimentais. Se for uma retificação de substância, mesmo nos elementos da relação jurídico-tributária, ela é considerada causa interruptiva de prescrição. Tá? Então, beleza, é o cuidado 4. E agora, nos últimos minutos, nós vamos para a prescrição intercorrente. Então vamos lá. Conceito de prescrição é aquele que a gente já conhece, né? É um instituto jurídico que demarca no tempo a perda do direito à pretensão executória. Em outras palavras, ocorrerá a prescrição quando houver uma execução fiscal extemporânea ou a destempo. Portanto, havendo a prescrição, nula será a ação executiva e extinto estará o crédito tributário. Beleza, então, feito aí o reaquecimento, você deve estar pensando, mas o que seria a prescrição intercorrente? Não é essa prescrição cujo termo aquó se dá a partir da constituição definitiva do crédito. É uma prescrição intercorrente, quer dizer, no meio do caminho. Por isso que ela é intercorrente. E aí você fala, mas como no meio do caminho? Ela vai se dar no ambiente da cobrança judicial do tributo após a citação do devedor no ambiente da execução fiscal. Tá? Então, o que acontece? Quando o procurador promove uma execução fiscal, que é uma ação judicial de cobrança, o juiz recebe essa petição inicial, que é a própria CDA, né? Não existe acertamento de relação creditícia, é a própria CDA, a petição inicial feita pela Procuradoria, a da ação executiva. O juiz recebe essa CDA e manda citar o devedor.
Manda citar para quê? Para ele pagar ou garantir o juízo, caso ele queira, por meio do advogado, opor os embargos à execução. É assim que funciona. Então a prescrição intercorrente pode surgir nesse momento. A partir daqui, você vai ler os slides agora. Ó, mandou citar. E o que pode acontecer? Pode acontecer que ele não seja encontrado, o devedor, ou pode acontecer que ele seja encontrado e não tenha bens suficientes para arcar com o débito ora execuível. Então é aqui que entra a prescrição intercorrente. Vamos conhecer. Olha lá. A prescrição intercorrente, artigo 40, parágrafo 2º e 4º da Lei 6.830, que é a Lei das Execuções Fiscais. Diante de uma citação infrutífera, que foi o contexto que eu mencionei, no executivo fiscal, número 1, o juiz suspenderá o curso do processo da execução, prazo máximo de 1 ano. Com a manutenção do impasse, os autos deverão ir para o arquivo. E 3, após 5 anos, prazo de prescrição intercorrente, o juiz, depois de ouvida a fazenda, guarde isso, poderá de ofício decretar a prescrição intercorrente. Então, o que acontece? Olha lá, vão me ouvindo, ó, e lendo. Primeira coisa, não é? Quando você tem uma citação infrutífera, o juiz suspende o curso do processo e vai suspender pelo prazo máximo de 1 ano. Então, nas varas de execuções fiscais, você tem um mundo de processo que está cumprindo esse prazo de 1 ano de suspensão do curso do processo porque houve dificuldade na citação. Depois disso, o que acontece? Depois de 1 ano, né, o processo vai para o arquivo nessas varas de execução e fica lá nesse arquivo pelo prazo de 5 anos. Se o impasse persistir, ou seja, não consegue localizar o devedor e muitos processos de execução estão nesse quadro de impasse, não é? Vai haver a prescrição intercorrente, lógico, beneficiando o devedor, porque o Estado não pode ficar a vida inteira podendo cobrar um tributo. O que é isso? É segurança jurídica, homenagem à segurança jurídica. Então, essa é a ideia. Se não encontra devedor, né? O que acontece? Suspensão do curso do processo por 1 ano e depois mais 5 anos de arquivo. É 1 mais 5, que são 6. Se de repente nada acontecer, se a fazenda não conseguir, se o processo ficar esquecido, né, que é o caso mais comum, né, de desídia estatal, é possível a decretação de ofício da prescrição intercorrente, tá? Então, vamos ler. O que nós temos? Nesse compasso, editou-se a súmula 314 do STJ. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de prescrição quinquenal intercorrente. Então, veja, ó, 1 ano, fim do qual se inicia o outro prazo quinquenal. Então, 1 mais 6. Ó, suspende-se o processo por 1 ano, fim do qual se inicia o prazo de 5 anos. Então, grave essa sequência. 1 ano mais 5. 1 ano mais 5. 1 ano de suspensão do curso do processo de execução, mais 5, que é o prazo de prescrição quinquenal intercorrente, súmula 314 do STJ. Desse modo, após o prazo prescricional de 5 anos, contados a partir da decisão que ordenou o arquivamento do processo, poderá o juiz, ouvida a fazenda, decretar de ofício a extinção do processo com julgamento do mérito com base no artigo do CPC. Note o item considerado correto em prova realizada pela FGV para o cargo de juiz de direito do Paraná em 2021. Vamos curtir? O Estado X, dentro do prazo prescricional, ajuizou em janeiro de 2015 uma execução fiscal contra o José por dívidas de tributos estaduais no valor de 50 mil. Janeiro de 2015, né? Não encontrados bens penhoráveis, o juiz, em abril de 2015, suspendeu o curso da execução pelo prazo de 1 ano. Quer dizer, vai ficar suspenso de abril de 2015 a abril de 2016. Nenhum bem foi encontrado, mas o juiz absteve-se de ordenar o arquivamento do feito. Tá? Em 15 de 4 de 2021, José requereu que fosse reconhecida a prescrição da dívida, pedido esse negado pelo juiz. Diante desse cenário e à luz do entendimento do STJ, o prazo para a consumação da prescrição intercorrente é de 5 anos, contados a partir do fim da suspensão do curso da execução. Então, veja que ele não exigiu conta aqui, né? Dava a impressão que ele iria exigir conta. Ele só exigiu a teoria. Ele está exigindo, olha, o prazo de 5 anos de prescrição intercorrente conta a partir de onde? Do término daquele 1 ano. Né, do término. Então, releia as 3 linhas aqui do exercício, você vai ver isso. Ó. Diante desse cenário, à luz do entendimento do STJ, que é a súmula 314,
O prazo para a consumação da prescrição intercorrente é de 5 anos, contados de onde? A partir do fim da suspensão do curso da execução. O que é o fim da suspensão do curso da execução? Depois de 1 ano. Tá? Então sempre é a brincadeira. Suspende o curso da execução por 1 ano, fim do qual, ó, vamos aqui tentar fazer com as mãos, ó, 1 ano. 1 ano, suspensão do curso da execução. Fim do qual, mais 5. De prescrição intercorrente. Essa é a brincadeira. E aí, um problema gigante desse, nem precisamos fazer conta, porque ele só pediu a cópia do 314, tá? Legal. Há, em verdade, uma condição imposta. Há de ser ouvida a Fazenda Pública. Muito importante, os concursos sempre pedem. Que pode arguir eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional. Suspensiva sempre é um tema polêmico, delicado. É mais interruptiva da prescrição que a gente estudou. Posto isso, o processo de execução fiscal só deve permanecer inerte após suspenso 1 ano, pelo prazo de 5 anos, não é? Isso mesmo, a inércia, né, seria de 5 anos depois da suspensão de 1 ano. Evidencia-se assim, no contexto atual, a ideia de que a Fazenda Pública, abandonando a execução fiscal, dará ensejo à prescrição intercorrente, em razão da paralisação superior a um quinquênio legal. Nesse passo, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente. Isso aqui é um dogma importantíssimo. Ah, professor, então, do jeito que a gente está estudando, o contribuinte vai se dar bem sempre no final? Não. Para colar a tese da prescrição intercorrente, a Fazenda tem que ficar totalmente negligente, né? Tem que ficar desidiosa, ou seja, o processo ficou esquecido, abandonado. Pode acontecer? Pode, porque são muitos processos, né, que os procuradores têm que cuidar. E se isso acontecer, né, e não só procuradores, também nas varas de fazenda, o juiz tem que cuidar. Se isso acontecer, né, é possível que cole a tese da prescrição intercorrente. Tá? Então, sempre lembrando, 1 ano de suspensão do processo, mais 5 anos de arquivo. Se nada acontecer nesse tempo, prescrição intercorrente, é assim que vai funcionar. Né? Vamos adiante. É claro que, havendo demora na citação, em virtude de motivos inerentes ao próprio mecanismo da justiça, há entraves na própria máquina judiciária, ou mesmo atraso em virtude de determinação judicial, não se justifica a arguição de prescrição. Né? Então, sempre o quê? Quem tem que dar causa é o exequente, é a Fazenda. Se são motivos inerentes à própria máquina judiciária, não dá para o advogado falar, opa, quero prescrição intercorrente. Não. A Fazenda, ela tem que cabalmente se mostrar negligente, tá? Desidiosa. Né? Não são problemas inerentes ao próprio Poder Judiciário, que de repente fez atrasar, isso não vai colar a prescrição intercorrente. Tem até uma súmula, que é a súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento de arguição da prescrição ou decadência. Né? Essa súmula mostra exatamente isso. A tese da prescrição nunca vai poder ser, nunca vai colar se ficar demonstrado que a Fazenda não teve culpa. A Fazenda tem que ter culpa para haver a cola, né, da tese da prescrição intercorrente. Então eu chamo a atenção, se o credor não concorrer com culpa, quem que é o credor? É a Fazenda, né? Não haverá prescrição intercorrente. Ó. Desde 2000 o STJ assim entende. Professor, e quando os autos somem? Né? Hoje é tudo eletrônico, mas vale a pena você conhecer isso daí. Da mesma forma, tem-se dito que o sumiço dos autos do cartório não enseja por si só a prescrição intercorrente, pois o exequente não teria dado causa à paralisação dos autos. Né? Então, de repente, sumiu, né, o processo do cartório, né? Sumiu o processo. Aí o advogado, opa, prescrição intercorrente. E que é isso? A Fazenda não deu causa. Por que vai colar a prescrição intercorrente para esse advogado mal informado? Né? A jurisprudência está aqui. Beleza? Legal. Lembrete. Em tempo, é importante destacar que, segundo a súmula 409 do STJ, em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Tá? Então, assim, nos blocos anteriores, nós aprendemos a calcular a prescrição fora da prescrição intercorrente. É a aplicação da súmula 409 do STJ. Né? A prescrição podendo ser decretada de ofício, que não tem nada a ver com a prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é nesse contexto próprio que eu estou explicando, lá do artigo 40 da LEF, não é? Em execução fiscal. Isso é prescrição intercorrente, que não se confunde com a prescrição trazida aqui na súmula 409, que embasou todos os cálculos que a gente fez na aula aí nos blocos precedentes. Tá? O que mais? Então veja, ó,
Uma pessoa jurídica tem contra si lavrado um auto de infração de ISS em março de 19, decidindo não tomar nenhuma providência, não parcela, não paga, não discute. O município veio ajuizar a execução fiscal apenas em outubro de 24. Ora, fica fácil você calcular, ó. Março de 19, o termo ACO da prescrição vai ser o mês seguinte, 30 dias depois. A gente já aprendeu a fazer essa conta. Vai ser o quê? Abril de 2019. Some 5 anos, abril de 24. Se a execução aconteceu em outubro de 24, o quê? Ocorreu a prescrição com base na súmula 409. Tá? Depois você pode ler o comentário aí em casa, numa boa, tá bom? E aí a gente termina esse bloco complementar da matéria prescrição. Estudamos o quê? Causas interruptivas da prescrição e prescrição intercorrente para o seu concurso. Tá bem, meus queridos? Então, olha, o meu muito obrigado. Sempre aí o nosso e-mail à disposição para vocês conversarem comigo, pedirem material de apoio. Estou sempre às ordens, tá bem? Os nossos livros, o Manual de Tributário, os livros de português. E desejo a todos aí promissores estudos. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.